eu vejo que muita gente não tem clareza é sobre a amizade. E o fato de não ter clareza faz com que você se coloque em situações que pode gerar grande conflito para você e você nem perceber. Tem um cara na internet que é o Thiago Brunet, que eu acredito que ele seja pastor, que sobre amizade, ele utiliza um exemplo que eu acho muito interessante e que minha vida melhorou bastante depois que eu comecei a utilizar esse princípio. Ele diz que existe três tipos de amizade, que existe a amizade estratégica, a amizade necessária e a amizade íntima. A amizade estratégica é aquele tipo de amizade que gera benefícios mútuos, tanto para mim quanto para você. É uma amizade que é boa para mim e boa para você. Tem um tipo de amizade que é a amizade necessária, que é aquele tipo de pessoa que você já tem uma conexão emocional e que você gosta de graça. Resumindo, é o tipo de amizade ali que a pessoa muitas vezes não pode propor nada de benefício para você, mas só o fato de ela ser ela, você já gosta dela. E tem um tipo de amizade que é a amizade íntima, que geralmente são aqueles amigos de infância que vocês já passaram por muitas situações juntos e que hoje você pode confiar que se você estiver passando por algum tipo de problema, você pode compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ela não vai te julgar e que em momentos de fraqueza ela não vai usar aquele posicionamento que você contou para ela contra você. Esses três tipos de amizades fez com que eu tivesse um ponto de vista totalmente diferente sobre as pessoas que estavam ao meu redor. Querendo ou não, a gente, quando é criança, a gente convive com algumas pessoas. E à medida que a gente vai crescendo, algumas dessas pessoas permanecem no nosso convívio e outras vai deixando por conta de correria. Os caminhos vai deixando de se encontrar. E quando você também já está adulto, naturalmente, quando você frequenta novos lugares, você conhece novas pessoas. Mas esse exemplo dos três tipos de amizade fez com que eu tivesse clareza e, a partir disso, fez com que eu evitasse entrar em muitos conflitos que anteriormente eu já tinha passado e eu não sabia por quê. A gente tem aquela sensação de, conheço fulano, conheço porque viu uma vez ali, frequentou o mesmo lugar e automaticamente já classifica essa pessoa como amizade. Só que não. Para você ter clareza se uma pessoa é seu amigo, você só tem que ter a seguinte questão na sua cabeça. Se uma pessoa ela tiver o mínimo de empatia por você, ela não vai te colocar em nenhum tipo de situação que possa deixar você em perigo. Exemplo, se você tem um negócio, você é um autônomo, você tem um negócio, e o seu amigo, ele pede para você fazer um serviço para ele fiado, sabendo que o seu trabalho é o seu meio de ganha-pão, comece a questionar esse tipo de amizade. Porque ele sabe que você trabalha com aquilo e ele está pedindo para que você tire o pão da sua boca ou da sua família para poder prestar um serviço para ele. Ou então, o cara sabe que você tem ali o seu dinheiro contado e ele te pede dinheiro emprestado. Ou muitas vezes você pode até ter um dinheiro sobrando, mas o cara pede dinheiro emprestado, fala para você que vai pagar no dia 10 e quando chega no dia 10 ele não te paga e não lhe dá nenhum tipo de satisfação. Comece a questionar essa amizade também. O amigo de verdade, a amizade ela não é medida no tempo de conhecimento. Ela é medida na conexão que você forma com a pessoa. Porque muitas vezes você vai conhecer uma pessoa daqui a. Vai ter um tempo de conhecimento da pessoa, 1, 2, 3 meses, e vocês vão desenvolver uma conexão sincera, do qual a pessoa ela vai te enxergar como você é e você vai enxergar a pessoa. Mas muitas vezes você vai conhecer uma pessoa há 10 anos e mesmo assim essa pessoa ela vai ter atitudes que vão lhe deixar surpreso negativamente. E uma coisa também que você tem que ter muita noção é que não é só porque você conhece uma pessoa há 10 anos, que você convive com uma pessoa há 10 anos, que você conhece ela de fato. Porque tem pessoa que ela consegue ficar interpretando por muito tempo, mas que em algum momento, se você continuar enxergando, você vai perceber que essa pessoa não é o que ela realmente aparentava ser. Então, a amizade, ela não é feita através do tempo, ela é feita através do tipo de coisa que a pessoa que está do outro lado te entrega. E também algo que você tem que ter clareza são esses três tipos de amizade que eu citei no começo, que é o amigo estratégico, o amigo necessário e o amigo íntimo. Porque não é só porque alguém é seu amigo que você vai contar para ele seus problemas financeiros, quanto você ganha, que você está pensando em começar um novo relacionamento, comprar um novo imóvel, fazer alguma compra. Se você tem amigos, você tem que identificar qual que é o tipo do amigo, porque nem toda amizade é para você andar junto, nem toda amizade é para você colocar dentro da sua casa. São amizades totalmente diferentes, porque uma amizade profissional não é uma amizade pessoal, porque cada amizade gera uma entrega diferente.
Exemplo, no passado eu tinha uma amizade que esse amigo, ele sempre pedia dinheiro emprestado. E não era dinheiro valores altos, por exemplo, 1.000, 2.000 reais, não. Eram valores pequenos, 10 reais, 15 reais, 20 reais, e eu sempre prestava. E raramente ele pagava na data que ele dizia que iria pagar. Eu comecei a me questionar sobre isso. E também teve um exemplo que eu escutei uma vez, eu não me lembro de onde, que você quer saber se você tem uma amizade real e esse amigo te pedir dinheiro, por mais que você não queira emprestar, você empreste. Se esse amigo lhe pagar, ok, tá tudo certo. Mas talvez se ele não te pagar, talvez o valor do que você fez o empréstimo seja o valor que a amizade dele devia. E a partir do momento que você empresta um dinheiro para um amigo e ele não te pagou, beleza. O dinheiro que você emprestou para ele foi o valor que valia a sua amizade. Foi o dinheiro que valia a sua amizade. Então, você termina a amizade. Aí voltando, esse foi o exemplo que eu vi. Aí voltando, ele sempre pedia dinheiro emprestado, sempre pedia dinheiro emprestado. Aí eu falei assim, caramba, velho. O problema que ele tem não é sobre falta de dinheiro, é sobre mudança de mentalidade. Porque o cara trabalhava, recebia o dinheiro no quinto dia útil, no sexto dia útil já não tinha mais nada. E claramente, pelo fato da gente ter uma amizade, eu tinha uma noção de qual que eram as despesas que ele tinha. Eu não tinha necessidade de estar pedindo sempre esse dinheiro, até porque são valores baixos. Pô, a pessoa ela tá precisando de dinheiro, ela vai pedir valores altos, vai pedir 1.000, 1.500 reais, não 10, 15 reais, que é um valor relativamente baixo. E ele sempre ficava pedindo esse dinheiro. Aí eu cheguei pra ele e não emprestei mais. Falei assim, ué, o seu problema ele não é dinheiro, o seu problema é mentalidade. Você sempre gasta o seu dinheiro porque você sabe que você vai me pedir emprestado e eu vou dar. Ali, ah, eu tô pedindo dinheiro, eu não tô pedindo sermão e tal. Aí eu falei, não, eu não vou lhe emprestar. Aí, depois disso daí, a gente encerrou a amizade, porque ele se sentiu ofendido. Uma pessoa que estava sempre acostumada a me ouvir dizer sim, quando eu disse não, ele se sentiu ofendido. Então aí é o princípio de que na verdade não era amizade. Ele sempre pedia, sempre pedia, sempre pedia, e eu dizia sim. Quando eu disse não, ele se espantou, porque eu fiz algo que ele não estava esperando. Então, quando você também tem uma amizade, é muito bom você saber valorizar o poder do seu sim. Porque quando você diz sim sempre, ele fica desvalorizado. E automaticamente, quando você dá de graça sempre a mesma coisa, sem muito esforço, ele perde o valor. Então valorize também a palavra do seu sim. Não é só porque você tem uma amizade que você sempre tem que colocar-se em situações desconfortáveis para poder colocar o outro de forma confortável. Você tem que visar. Poxa, a amizade ela tem que ser agradável. Ela tem que ser confortável tanto para fulano quanto para ciclano. Se só fulano cede, ciclano não tem benefício nisso. Então ele sempre vai perdendo. Então, esse posicionamento de amizade, de amigo estratégico, amigo íntimo e amigo necessário, fez com que eu separasse em cada caixão os tipos de amizades. Porque muitas vezes você mantém alguém na sua vida que não serve para nada, que é um peso literalmente peso morto. Só que aquela pessoa está ali sempre sugando a sua energia. Ou então muitas vezes você se sente espantado porque, poxa, o fulano não me dá a importância que eu dou para ele. Porque às vezes você considera alguém como amigo, mas o outro lado não te considera como amigo. E a amizade, para ela ser verdadeira, ela tem que existir dos dois lados. Se existe só de um lado e não existe do outro, a amizade ela não existe. Entendeu? Então tenha clareza. Se você realmente quer saber se seu amigo é seu amigo ou não, verifique as atitudes dele. Porque inconscientemente você pode estar se deixando ser colocado em perigo através de uma amizade e você não está percebendo. Verifique se você não está passando a mensagem errada, porque às vezes você está usando um amigo que deveria ser estratégico, você está usando ele como um amigo íntimo. E aí você está contando as coisas certas para a pessoa errada. Então, tenha essa clareza. Divida suas amizades em amigo necessário, amigo estratégico e amigo íntimo. Dessa forma, você vai ver de fato quem são as pessoas que são seus amigos de verdade e você vai conseguir facilitar o seu relacionamento com o outro lado. Porque muitas vezes você tem problemas aí, você cria coisas na sua cabeça que você não sabe de onde veio. Mas se você organizar seus pensamentos, que é algo muito importante, pode facilitar a sua vida demais e fazer com que seu relacionamento seja mais confortável tanto para você quanto para o seu amigo. Ou então, às vezes, você está chamando de amigo alguém que não é amigo de verdade. Então é importante você ter esse tipo de pensamento. Eu escutei essa frase há alguns anos atrás e meus relacionamentos melhoraram bastante depois que eu comecei a aplicar isso na realidade. Eu percebi que tinha muitas pessoas que não eram amigo de verdade, mas que eu estava colocando como amigo.
Então, às vezes a gente vive tanto no automático que coisas como essa, que é a amizade, que é algo importante, a gente não dá devida importância. Então, pondere esse tipo de atitude, porque às vezes você pode estar convivendo com um lobo em pele de cordeiro e você está se permitindo passar por essa situação. Meu nome é Renan Rodrigues. Esse canal aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, falo como você melhorar a sua vida financeira, dou conselhos para jovem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa seu comentário aí abaixo, é muito importante para o canal. A gente está buscando a meta de 1.000 inscritos e eu vou ficar muito feliz se você se inscrever para ajudar a gente nessa empreitada, tá beleza? O vídeo de hoje foi esse e até o próximo.